Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso breve estudo de hoje vai nos direcionar a uma igreja revestida com o poder do Espírito Santo. A igreja depende do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores, no coração do ser humano. É impossível haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que é mais fácil crer que um leão tornar-se-á um vegetariano do que acreditar que um só pecador seja regenerado sem a obra do Espírito Santo. É ele quem nos convence do pecado. E o livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, nos fala sobre 4 verdades fundamentais acerca do Espírito Santo. Em primeiro lugar, nós temos a promessa do Espírito Santo. Podemos conferir, e vocês podem conferir depois, no livro de Atos, capítulo 1, versos 4 a 8. Jesus determinou os discípulos a não saírem de Jerusalém, até que recebessem a promessa do Pai. No versículo 4 desse primeiro capítulo. O batismo no Espírito Santo, versículo seguinte, versículo 5. Este batismo seria também um revestimento de poder. Se nós olharmos, está escrito em Lucas, capítulo 24, 49. Os discípulos, ainda influenciados por uma visão provinciana e política do reino de Deus, perguntaram a Jesus se seria nessa época que o reino seria restaurado a Israel. Jesus não alimenta os ideais messiânicos distorcidos deles e retoma o tema da promessa do Espírito Santo dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa promessa, que se cumpriu no dia de Pentecostes, é a mesma profetizada por Joel. Confiram depois, Joel, capítulo 2, versículo 28, e também por Isaías. Confiram depois no livro de Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Em segundo lugar, nós temos a busca do Espírito Santo. É o versículo 14 do primeiro capítulo de Atos. Os discípulos não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivos, mas em oração. Os 120 discípulos, entre eles, os apóstolos, Maria, bem como os outros filhos, oraram durante 10 dias após a ascensão de Cristo. Ao fim desse tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Essa oração no cenáculo teve 3 características. Primeira, ela foi abrangente. Todos eles estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Segundo, ela foi perseverante. Todos eles perseveraram em oração, sem esmorecer. Terceiro, ela foi unânime, ou seja, todos tinham um só objetivo, uma só motivação, a busca do Espírito Santo. Houve unanimidade e concordância na oração. Em todos eles havia o mesmo sentimento. Em terceiro lugar, é o derramamento do Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, versos de 1 a 41. No dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Cristo e da oração incessante da igreja, o Espírito Santo foi derramado. Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo.
Aqueles que já tinham o Espírito Santo, pois eram convertidos, agora estão cheios do Espírito Santo e revestidos com poder para testemunhar. O Espírito Santo desce sobre eles como línguas de fogo e como um vento impetuoso, e todos começaram a falar sobre as grandezas de Deus. Uma multidão se ajunta curiosa e cheia de incredulidade, preconceito, zombaria. Embora o milagre tenha atraído a multidão, foi a pregação da palavra de Deus que compungiu o coração do povo naquela manhã, tratando da morte, ressurreição, ascensão e senhorio de Cristo. Oração e pregação, no poder do Espírito, tornam-se as marcas da igreja. A partir daí, aqueles que até então estavam trancados com medo dos judeus, são trancados nas prisões por falta de medo. Aqueles que se acovardaram diante dos perigos, agora enfrentam açoites, prisões e até mesmo morte com coragem. Em quarto lugar, a vida cheia do Espírito Santo. Versículos 42 a 47 do capítulo 2 de Atos. Depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, sua vida refletiu isso e o mundo foi impactado. A plenitude do Espírito foi percebida através da firmeza da doutrina dos apóstolos, do encorajamento e engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. Uma igreja cheia do Espírito tem bom testemunho dos de dentro e também dos de fora. Ela cresce em conhecimento e também em graça. Ela tem a simpatia dos homens e a aprovação de Deus. Ela cresce em santidade e cresce também em número. Ela é embaixadora de Deus na terra e também promove a festa no céu. Que Deus contemple a cada um de vocês com suas ricas e escolhidas bênçãos. Deus os abençoe.